Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar a mensagem desta manhã, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos te adorando, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Estamos invocando em nome de Jesus o Espírito Santo, prometido por Jesus Cristo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos ao concentrarmos nossos pensamentos na tua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a conhecer Jesus, a abraçar a Jesus como nosso Salvador. A ti toda a glória, Pai querido, pelo nascimento de Jesus, pela morte de Jesus e pela promessa da segunda vinda de Jesus. A ti toda a glória. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Querido amigo, querido irmão em Cristo Jesus, hoje nós vamos estudar com você sobre a plenitude dos tempos. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, mas Deus faz as coisas no seu devido tempo. Eu convido você para que abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 e os versos 4 e 5. E aqui lemos: Mas vindo a plenitude dos tempos, perceba, não antes e nem depois. Jesus não nasceu no tempo errado. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, no calendário de Deus. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Todos nós estávamos debaixo da condenação da lei, mas Cristo veio para nos redimir da condenação da lei. Jesus não veio para destruir a lei, mas para nos livrar da condenação da lei. Meu querido irmão, a vinda de Jesus foi predita lá no Éden, no Jardim do Éden. E a promessa de Deus está ali em Gênesis capítulo 3 e o verso 15. Esta foi a primeira promessa messiânica. Abra sua Bíblia em Gênesis 3 e o verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui temos a primeira promessa de um Salvador. Adão e Eva, quando eles pecaram, conforme explica o capítulo 3 de Gênesis, e quando eles foram expulsos do Jardim do Éden, eles agora aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, a vinda do libertador. Foi com muita alegria que Adão e Eva receberam o primeiro filho, Caim, achando que este seria o Messias, que este seria o Salvador. Mas, para a tristeza de Adão e Eva, Caim se tornou rebelde e se tornou o primeiro assassino, matando seu irmão Abel. Adão viveu, a Bíblia diz, 930 anos e morreu sem ver o Messias. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas, por meio dos profetas, mantendo viva a esperança do aparecimento do Messias. Todavia, ele não vinha. E a profecia de Daniel, capítulo 9, revelou então o tempo do advento do Messias. Mas nem todos entendiam corretamente a mensagem da profecia de Daniel, capítulo 9, as 70 semanas. Séculos após séculos se passaram, cessaram as vozes dos profetas. E então veio o período de 400 anos sem profetas. É o período intertestamentário. Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve ali um período de 400 anos sem profetas. Mas, assim como as estrelas no vasto circuito da sua indicada órbita não se adianta e nem se atrasa, também os desígnios de Deus não conhecem adiantamento e nem tardança. Aleluia! Deus revelou para Abraão a escravidão de Israel no Egito e declarou que o tempo da sua peregrinação seria de 430 anos,
conforme diz Gênesis 15, verso 14. E então sairão depois com grandes riquezas. Contra esta palavra, todo o poder do orgulhoso Faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia, Êxodo capítulo 12, verso 41, naquele mesmo dia indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Cumpriu-se a promessa de libertação. Assim, nos divinos conselhos foi determinada a hora da primeira vinda de Jesus, quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora. Jesus nasceu em Belém, conforme diz a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, e tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que será Senhor de Israel. Meu querido irmão, Jesus nasceu em Belém. O nascimento de Jesus não foi antes, não foi depois, mas no tempo indicado por Deus. Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. As nações estavam unidas neste tempo sob um só governo, o governo de Roma. Falava-se vastamente em todo o império uma só língua, a língua grega, a qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Ao voltarem para os lugares da sua peregrinação, podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Por essa época, os sistemas pagãos iam já perdendo o domínio sobre o povo. Homens e mulheres estavam cansados de aparências e fábulas, ansiavam por uma religião capaz de satisfazer a alma. Tinham sede do conhecimento do Deus vivo, sede da certeza de uma vida melhor e eterna, além da morte. Muito ansiosos aguardavam a vinda do libertador. Fora do povo de Israel, fora da nação judaica, houve homens que predisseram o aparecimento de um sábio, de um instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade e as palavras da profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo dos gentios. Fazia séculos que as escrituras tinham sido traduzidas para o grego, a língua vastamente falada no Império Romano. Os judeus estavam espalhados por toda parte e sua expectação da vinda do Messias era também partilhada pelos gentios. Entre aqueles que os judeus consideravam como pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias da Escritura relativas ao Messias e entendiam melhor do que os mestres de Israel. Havia ainda entre os judeus uns descendentes daquela santa linhagem, através da qual fora conservado o conhecimento de Deus. 4.000 anos já tinham se passado, desde que a promessa tinha sido feita em Gênesis 3,15, lá no Jardim do Éden. E agora chegou a plenitude dos tempos. A humanidade tinha se tornado mais degradada através dos séculos de transgressão. Satanás, por 4.000 anos, esteve operando para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Por suas falsidades, tornou os homens atrevidos no pecado. Era o desígnio de Satanás esgotar a paciência de Deus e extinguir o amor de Deus para com os homens, de maneira que Deus abandonasse o mundo para a satânica jurisdição. Por meio do paganismo, Satanás desviou por séculos e séculos os homens de Deus. O princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras, o princípio que está na base de toda a religião pagã, tinha se tornado também o princípio da religião judaica. Satanás infiltrou a salvação pelas obras, a salvação pelas penitências, pela autoflagelação. O povo de Deus, a quem Deus chamou para ser coluna e fundamento da verdade, transformou-se em representantes de Satanás na terra. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista o significado do serviço que realizavam. O sistema de sacrifícios do santuário terrestre, Satanás transformou num sistema de salvação por obras. Deixaram de olhar para além do símbolo, àquilo que tinha verdadeiro significado.
Os sacerdotes, ao apresentarem as ofertas sacrificais, eram como que simples atores num palco. O engano do pecado tinha atingido sua culminância. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens. O pecado tinha se tornado uma ciência e era o vício consagrado como parte da religião. Satanás já celebrava sua vitória por ter conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. O corpo de homens e mulheres que tinham sido criados para serem habitação do Espírito Santo tinha se tornado morada de demônios. Justo no momento de maior apostasia, quando Satanás parecia prestes a triunfar, veio o Filho de Deus como embaixador da graça divina. Em vez de destruir o mundo, Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Então nasceu Jesus, a fim de restaurar o homem à imagem do seu Criador. Jesus veio para ser Deus habitando na família humana. Isaías, capítulo 7 e o verso 14. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 7 e o verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Jesus nasceu. Jesus veio para ser o rosto humano de Deus. Mas, meu querido irmão, mesmo o nascimento de Jesus foi pervertido por Satanás. Satanás se especializou em pegar as coisas de Deus e pervertê-las, paganizá-las. Por isso se espalhou no mundo todo a história de que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Satanás usa as coisas boas de Deus, como o nascimento de Jesus na terra, para transformar isso em idolatria. O Natal foi transformado em idolatria e comércio. O dia 25 de dezembro é uma festa pagã que celebra o nascimento de Tamuz, filho do Sol, filho de Nimrod e de Semíramis. Queridos, Tamuz passou a ser adorado mesmo entre o povo de Deus no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8, vamos ver os versos 14 a 18. Leia comigo. Ezequiel, capítulo 8, verso 14 em diante. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Percebam, o povo de Deus, chorando por Tamuz. Tamuz é o filho do Sol, filho de Nimrod e Semíramis. Foi ele quem nasceu dia 25 de dezembro, segundo a história babilônica. E diz aqui o verso 15, e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas? E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Quem adora Tamuz está adorando o sol, dando as costas para Deus. Meu querido irmão, o verso 17 diz, então me disse, viste, filho do homem? Há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-lo a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Deus abomina a adoração de Tamuz. Deus abomina 25 de dezembro, porque não é o nascimento de Jesus, é a celebração de Tamuz. Meu querido irmão, não foi somente a data de 25 de dezembro que foi introduzida no cristianismo, mas também Satanás trouxe mais idolatria. Satanás introduziu no meio da igreja cristã também a árvore de Natal, que também veio do paganismo. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10 e vamos ler então os versos 1 até o verso 5.
Leia comigo. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Vejam o conselho de Deus. Não aprendam o caminho das nações. O povo de Deus não deve andar no caminho em que o mundo anda, porque nós temos a luz que vem da palavra de Deus. E o verso 3, porque os costumes dos povos são vaidade, mas o costume do povo de Deus não é vaidade. Meu querido irmão, nós não somos a multidão do mundo que desconhece a verdade. Aqui diz o capítulo 10 de Jeremias, verso 3, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, ou seja, uma árvore, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Este costume de cortar uma árvore, um pinheiro, e trazer para dentro de casa, e prender no chão, e enfeitar esta árvore com prata e com ouro, o enfeitam, diz aqui o capítulo 10 de Jeremias, verso 4. É um costume que foi introduzido na igreja, foi introduzido no cristianismo, mas isto é idolatria. A data 25 de dezembro é idolatria. A árvore de Natal também é idolatria. Mas não bastasse, meu querido irmão, meu querido amigo, em Cristo Jesus, não bastasse tudo isso, Satanás também introduziu o Papai Noel no lugar do Papai do céu. Quem você adora? A quem você serve? A quem você faz os seus pedidos, seus desejos? Ao Papai Noel ou ao Papai do céu? Não troque o Papai do céu pelo Papai Noel, porque o Papai Noel é o Deus Thor, é o Deus do fogo. Por isso ele desce pela chaminé. Mas, pastor Samuel, de onde o senhor tirou estas informações? Pesquise, meu irmão. Vá no Google, investigue. Tudo está ali. Papai Noel, este velhinho com barba branca e roupa vermelha, é o Deus do fogo. Todos nós sabemos que o Deus do fogo representa Satanás. Por isso ele desce pela chaminé. Meu querido irmão, quando nós colocamos nossas crianças nas mãos e no colo do Papai Noel, não estamos colocando nossas crianças nas mãos e no colo do Papai do céu. O Papai Noel representa Satanás, que substitui o Papai do céu. Mas nós adoramos o Papai do céu. Nós adoramos a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Percebam como Satanás introduziu nos lares, introduziu nas igrejas a idolatria do 25 de dezembro, a idolatria da árvore de Natal, a idolatria do Papai Noel. Meu querido irmão, o que Deus está pedindo é que eu pregue para você uma mensagem impopular, mas é a verdade. Porque o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos é o nome de Jesus. É só Jesus que salva, mas não um Jesus paganizado. Deus não quer ser adorado através de símbolos pagãos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4 e o verso 12 e leia comigo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Ninguém senão Jesus pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Só Jesus pode libertar você da idolatria, dos demônios que dominam a vontade humana, os costumes do mundo. Jesus veio para nos erguer do pó, para reformar o caráter manchado, segundo o modelo do caráter divino, embelezando o seu caráter com a beleza do caráter de Jesus. Só Jesus pode restaurar a imagem divina nos pecadores. Só Jesus pode arrancar você e a mim do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz, onde a imagem divina
é totalmente restaurada em você e em mim. Por isso, Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Meu querido irmão, 4.000 anos se passaram, desde que Adão e Eva pecaram. Deus enviou então o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você quer algo melhor do que ser filho e filha de Deus? É isso que Deus faz. Deus nos recebe na sua família como filhos, gerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus. E aqui em Gálatas capítulo 4, verso 6, diz: e porque somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Jesus Cristo enviou para você e para mim o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos gera, o Espírito Santo que nos dá a natureza santa de Jesus, o caráter santo de Jesus Cristo, a mente santa de Jesus. E o verso 7 de Gálatas 4, verso 7 diz: assim já não somos mais servos, mas filhos. Aleluia! Você é filho, você é filha de Deus. Somos também herdeiros de Deus por Cristo. Somos herdeiros. Tudo que pertence a Jesus pertence a você, porque somos irmãos de Jesus Cristo, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E como filhos de Deus, não queremos outra coisa senão nos consagrar a Deus. Conforme diz Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Minha vida, sua vida, meu irmão, deve ser apresentada diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Por isso, Romanos 12, 2 diz: não nos conformemos com este mundo, não sigamos os costumes deste mundo, mas transformemo-nos pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer implantar em você a mente de Jesus Cristo, renovar a sua mente, renovar o seu entendimento, para que experimentemos qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. E então, meu querido irmão, Deus vai implantar em você o amor divino que não é fingido, conforme diz Romanos 12, verso 9. O amor seja não fingido. E então Deus vai fazer com que você aborreça o mal, fará com que o pecado lhe seja repulsivo. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejamos vagarosos no cuidado, sejamos fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegremo-nos na esperança, sejamos pacientes na tribulação e perseveremos na oração. Comuniquemos com os santos nas suas necessidades e sigamos a hospitalidade. Abençoemos aos que nos perseguem, abençoemos e não amaldiçoemos. Alegremo-nos com os que se alegram e choremos com os que choram. Sejamos unânimes entre nós, não ambicionando coisas altas, mas acomodando-nos às humildes, e não sejamos sábios em nós mesmos. A ninguém tornemos mal por mal. Procuremos as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, meu irmão, quanto estiver em você e em mim, tenhamos paz com todos os homens. Não nos vinguemos a nós mesmos, amados, mas vamos dar lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor, eu repreenderei. Portanto, se o nosso inimigo tiver fome, vamos dar de comer a ele. Se o nosso inimigo tiver sede, vamos dar de beber a ele, porque fazendo isto, estaremos amontoando brasas sobre a sua cabeça. Não sejamos vencidos pelo mal, mas vamos vencer o mal com o bem, com Jesus Cristo. Meu querido irmão, Jesus Cristo nasceu,
nasceu para ser o meu e o seu Salvador. Jesus Cristo, na sua primeira vinda, nos comprou com o seu sangue. Jesus Cristo, na sua segunda vinda, vem nos resgatar e nos levar para o céu. Nós pertencemos a Jesus Cristo e vamos viver a eternidade na presença do nosso Pai, na presença de Jesus Cristo, nosso Salvador, sendo habitação eterna, templos eternos do Espírito Santo que em nós habita. Aleluia! Deus seja louvado. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos porque Jesus nasceu para ser um de nós e nasceu para ser Salvador nosso. Nós te louvamos porque Jesus Cristo nos deixou a bendita promessa de que Ele vai voltar. Volte logo, querido Jesus. Derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Livra-nos da idolatria. Livra-nos dos enganos de Satanás. E vem viver em nós, através do Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.